Oiê, Olá, boa noite. tudo bem? Tudo bem, amor? E você? Tudo. Ai, que saudades. É bom ver assim, né? Mas dá uma Conversar. saudade. É, assim é melhor, a gente fica um pouco mais ao vivo, né? Mais, e dá uma Sim, dinâmica do aham. WhatsApp. Que a gente se fala todo Diferente. dia por WhatsApp, né? É, exatamente. É que é diferente essa coisa de fazer isso por aqui, sabe? Uhum, É diferente de ver, sabe? Assim, é uhum. saudades, é só saudades. Muitas, 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 muitas. Ah, pessoal chegando. Já temos aí Sim. Thiago. Vamos lá, fala quem se conhece, que já tá aí. Já temos Ó, 5 pessoas. a Vivi, Thiago, que foi meu aluno, o Akin, e pelo menos que eu tô Sueli. vendo aqui. A Agatha é uma querida lá da PUC. A Ai, que Sandra. bacana. O pessoal da PUC chegando também. Legal. Vamos começar então, sim. Vamos começar. Então, primeiro dizer que essa live faz parte do Conexões Literárias, que é um programa do Instituto Ela. A gente começou a trabalhar com ele durante esse período de quarentena, pensando em lidar da forma como a gente sempre lidou com o conhecimento, com as questões dos direitos humanos e trazendo esses debates, né? Principalmente focando em literatura, mas eventualmente também em outros tipos de teoria. E aí, neste momento, né, hoje, a gente vai conversar com a Cimeia, que já é parte do Instituto Ela, diretora do Instituto Ela, isso, e traz para a gente o seu livro, né, um livro que ela coordenou, um livro chamado Raça e Gênero, isso, sim, Raça e Gênero, Discriminações, Interseccionalidades e Resistências. É um livro que ela coordenou junto com a professora Silvia Pimentel, de organização de Beatriz Pereira e Mônica de Mello. Então, Ti, queria que você falasse primeiro um pouco de quais foram as circunstâncias, né? Esse encontro aí de essas atrizes e atores que participaram do livro, como que foi que surgiu a ideia de fazer uma obra como essa, que tem aí, que traz diversos autores, autoras, principalmente autoras, para debater essa temática. Na verdade, essa coletânea surgiu de um convite da professora Silvia, porque a gente já estava meio que num diálogo, né? Eu tinha participado de algumas aulas da disciplina dela da optativa dela, né? Que é Gênero e Igualdade, lá da PUC, e aí ela tinha me convidado, eu já tinha participado de de uma das aulas, e a gente acabou estreitando laços e tal, e aí ela me propôs essa coordenação do livro junto com ela, o que foi para mim eu fiquei muito feliz em receber esse convite, né, obviamente, mas que foi isso, assim, foi um desafio para a gente conseguir organizá-lo por conta de uma questão do racismo, né? Porque a proposta era de a gente fazer um livro com mulheres negras falando sobre as realidades das mulheres negras, né? E aí, de pesquisadoras negras, enfim. E aí, como é um livro que vem com um apoio da PUC e que por conta disso nós precisávamos de um número de pesquisadoras que eram professoras da universidade e não tínhamos, né? Hum. Então, e aí nesse momento foi a hora que a gente começou a perceber que, apesar de a gente perceber um número muito grande de pessoas negras acessando o ensino superior, conseguindo acessar a pós-graduação, né, titular aí, tem uma questão que a gente precisa resolver, que é o número de professores e professoras em universidades. Né? E aí foi desse primeiro momento foi a hora que a gente pensou, isso precisa aparecer na apresentação, né?
eu achei, inclusive, é uma das coisas que eu trago na apresentação do livro, né? Quando eu discuto os desafios, as potencialidades dessa conversa, desse diálogo que se instaura a partir da produção desse livro, não só entre mim, a professora Silvia e a Bia e a Mônica, mas também com as pesquisadoras e pesquisadores que vão participar deste livro. Mas uma das coisas que nós percebemos e que ficou muito evidente foi a questão da falta de professores e professoras mesmo, tanto dentro da instituição, da PUC, quanto fora, e aí foi uma das coisas que a gente olhou e disse, bom, isso é um ponto que a gente precisa falar, né? E aí, eu acho que esse foi um dos grandes desafios que a gente encontrou para poder fechar essa coletânea, amarrar essa coletânea. Mas eu acho que foi muito interessante, foi muito importante esse processo de construção e de diálogo, e de conversa, e de leitura, e de amadurecimento, sabe? Para mim foi a minha primeira organização de livro, apesar de eu ter experiência com revisão de textos e com editora, ter trabalhado em editora por editora acadêmica e tudo mais, foi a primeira vez que eu participei efetivamente como coordenadora e organizadora de um livro, né? E ainda sobre essa temática, né? Então isso para mim foi uma questão foi muito importante, assim, foi algo muito especial mesmo, e eu adorei, gostei muito de participar desse processo todo. Foi bastante trabalhoso de fazer essas escolhas, de muita coisa que a gente queria discutir, mas que por conta dessas dificuldades mesmo mais burocráticas e administrativas que não foram possíveis, né? Outras discussões que nós queríamos incluir, outras possibilidades que não foram possíveis. Mas, no fim, foi interessante. Parece que a gente chega sempre cheia de coisa para falar, né? A gente tem muita coisa para falar. E aí são poucos os espaços, ainda são poucos espaços, infelizmente. Então, quando a gente entra num espaço, a gente já quer falar tudo. Discutir tudo, é uma obra, é uma pesquisa ou é um artigo, mas a gente quer colocar tudo ali, né? Tem uma ansiedade de dizer o que a gente quer dizer, muita coisa, né? E aí essa voz, ela não está em todos os lugares, então quando ela já chega, sabe? E aí é muito, muito interessante como quando você é organizadora de um livro como esse, coordenadora de um livro como esse, como você tem que fazer essas seleções aí, neste momento, do que a gente está tratando, vamos focar, né? E fazer esse... E, ao mesmo tempo, trazer outras vozes, né? Até pensando aí nessa temática que é a interseccionalidade, queria que você falasse um pouquinho disso. Então, quando você fala de trazer as vozes... Não, interseccionalidade daqui a pouco. Primeiro eu vou pegar essa questão das vozes. Porque aí a gente traz... Não, é sério. Porque tem tudo a ver com o que você falou. Então, você vem, faz essa seleção. É uma coisa difícil, porque a gente tem todas essas vozes e aí você tem que focar num espaço, né? Qual é esse espaço? O que a gente está aqui para falar hoje? E aí, mas ao mesmo tempo... sem cair num lugar comum de que a gente está na academia e tem que falar só a partir da academia e só ter vozes acadêmicas naquele, né? Então, pensando nisso, me chamou muita atenção que vocês, no livro, homenagearam a Conceição Evaristo, a Elza Soares e a Sueli Carneiro. E aí me chamou a atenção de elas serem de campos diferentes desses saberes negros, né? Representantes aí, música, literatura, academia, movimento negro. Então, eu queria que você falasse se isso é proposital e como que foi feita essas escolhas, né? Enfim, como chegaram nesses nomes e o que são qual é a importância desses nomes, lógico que a gente sabe, mas para a sociedade, mas para a temática que você está trazendo no livro. Então, quando a professora Silvia me convidou, acho que uma das coisas que eu tinha muito
pautado, assim, é a questão da resistência, sabe? Tanto que eu fiz questão de que esse termo aparecesse no título do livro, sabe? Porque eu quero, aí tem a ver mesmo com uma questão bastante, que é isso, muito cara pra gente, para nós, mulheres negras, que estamos discutindo a temática, que nos preocupamos com a questão. Para nós é muito importante, muito caro a discussão da resistência, né? Porque senão fica tudo muito pautado nessa violência que nos é causada por essa estrutura racista, e aí parece que nós estamos sempre num lugar de muita vulnerabilidade, e não que esses lugares não existam, e não que nós não estejamos, e que também não tenhamos esses aspectos, mas eu acho que é muito importante para a gente trazer para nós, principalmente para nós que não tivemos muito acesso a essas referências, né, de resistências, principalmente aí por uma questão de escolarização e tudo mais, mas eu penso muito nas próximas gerações, sabe, em construir referenciais para as próximas gerações, em que elas entendam que é possível e que nós, pessoas negras, estamos aqui resistindo só aqui no Brasil há mais de 500 anos. Né? Então, se há pessoas negras ainda no Brasil, e se nós somos a maioria da população, com todo esse genocídio que nos é infligido, inclusive, principalmente pelo Estado brasileiro, como nós vimos agora nesta semana, mais uma vez, né, mais uma história dessas que nós vemos, né, mais um filho de uma mulher negra, né, mais um garoto negro que dentro de casa é assassinado pelo Estado brasileiro, a gente precisa entender que, sim, esse genocídio ele é real, nós precisamos denunciá-lo, mas também, para além disso, é importante que nós entendamos que nós estamos resistindo há 500 anos e que há resistências que estão feitas, que foram feitas e que estão sendo feitas e que nós estamos fazendo aqui. Então, acho que uma das coisas que eu queria muito pautar nesse livro era também a resistência, não eximir o Estado brasileiro, não eximir a academia brasileira, não eximir as pessoas brancas da responsabilidade em relação ao racismo, de eles entenderem o quanto isso é violento conosco, o quanto é violento para as pessoas negras, o quanto é doentio viver num estado como o Brasil, para nós, pessoas negras, mas eu também queria que as pessoas entendessem, e principalmente isso para nós, para a população negra, que a resistência sempre houve e sempre haverá, para que a gente não perca a esperança, sabe? Eu acho isso muito importante. E aí, por conta disso, eu fiz exatamente essa escolha de falar sobre as resistências, e aí foi uma das pautas na hora de fazer essa escolha das homenageadas, porque aí era isso, assim, eu queria dizer também, e foi de uma forma ou de outra, acordos que nós fomos fazendo, mas que eu fiz questão de trazer, que foi a questão de que nós somos múltiplas. As mulheres negras são múltiplas. Nós não somos uma massa homogênea para ser utilizada aí, seja para o bem, seja para o mal, sabe? Seja para lá o discurso que você queira incorporar na sua vida e nas suas discussões. Para além disso, nós somos múltiplas e falamos de diversos lugares e de diversas formas e resistimos, inclusive, de diversas formas. Seja pela forma do grito da Elza Soares, né, que se coloca aí com essa voz e com essa potência de mulher, que é uma mulher que quando você olha para a história dela, você percebe que ela é teimosa, ela é pura teimosia, né? E eu acho que isso é fantástico você olhar e ver, para além de toda a violência que é causada a ela, do quanto ela vai se refazendo e se refazendo e se refazendo e se intitulando a mulher do fim do mundo. Ela está dizendo, vocês vão acabar e eu ainda vou ficar aqui. Sabe? Vocês não vão acabar comigo, sabe? Isso é muito potente, isso é muito potente.
E aí você tem a Sueli Carneiro, que é essa mulher que vem para a academia e que tem de passar por toda essa estrutura que nós, mulheres negras que estivemos na academia, sabemos o quanto é um espaço extremamente, um espaço misógino, muito, muito machista e muito racista, né? E que aí ser mulher negra nesse espaço é de uma violência muito grande. Então, e aí ela vai e dá conta disso tudo, abre caminho, se coloca aí como uma das principais vozes do feminismo negro no Brasil e faz isso com uma generosidade, né? De fazer isso e depois, com muita generosidade, passar o bastão para nós, com generosidade, com carinho, com afeto, nos ensinando que as mulheres negras são afeto também, sabe? Tem muito afeto em nós, tem muito cuidado com umas com as outras, porque às vezes nos parece e nos é contado uma ideia de que nós somos sempre, estamos sempre marcadas pela violência e por isso nós só sabemos também ser violentas, né? Então somos violentas, nós só reproduzimos a violência. E aí a Sueli Carneiro vem e diz, não, eu não vou pactuar com essa violência, eu vou reformular isto e vou fazer isso de uma forma generosa, cuidadosa com as próximas que estão vindo aí. Então, isso para mim é muito especial, né? E agora, em relação à Conceição Evaristo, Conceição Evaristo, né, meu bem? É a mulher que vai lá e leva a inscrição dela para entrar para a Academia de Letras do Brasil, sabe? Para a Academia Brasileira de Letras, sabe? É a mulher que tem uma vida difícil, pautada aí com a pobreza, pautada na pobreza, como a gente sabe, como a maioria das pessoas negras aqui nesse país e a gente sabe exatamente por quê. E aí o que ela faz? Ela simplesmente passa por tudo, passa por várias questões, demora para conseguir publicar os seus livros, publica os seus livros, se torna, e aí ela vai lá e chega sabe assim, na Academia Brasileira de Letras e entrega o documento dela e diz, olha, é porque eu sei que eu tenho condições de estar aqui. Este é o meu espaço. É o lugar, não. Este é o meu lugar. Se vocês não me aceitam, isso é problema de vocês. E a gente sabe por quê. Mas eu sei qual é o meu lugar. E o meu lugar é aqui porque eu mereço estar aqui. É por merecimento, pelo meu trabalho, por um trabalho muito bem feito. A partir de uma concepção, a partir de uma experiência de mulher negra, que eu vou construir uma literatura, que eu vou construir uma poesia pautada nessa minha experiência e conversando, dialogando com essa minha experiência numa relação contra-hegemônica, contra o que está posto, e ela faz isso muito bem, e ainda vai lá na Academia Brasileira de Letras e diz, está aqui a minha inscrição. Então, eu acho que é muito isso, sabe? Era muito essa ideia de nós mostrarmos mesmo a resistência e a potência das mulheres negras a partir desses diversos lugares, esses diversos espaços, sabe? Dessas diversas experiências. E principalmente aí dessas mulheres que vieram antes, exatamente num processo mesmo de honrar essa relação, né? A gente usa muito a frase do nossos passos vêm de longe. Acho que a gente também precisa honrar, né, esses passos que abriram caminhos para nós chegarmos aqui, né? Enfim. Sem saudar as que vieram antes, né? É isso. Exatamente. E aí você tocou na questão do feminismo, e aí, lógico, você está falando de feminismo negro, que por si só, como diria a nossa grande amiga e maravilhosa pesquisadora Dulce Lima, é interseccional. E aí o livro também tem essa palavra, né, esse conceito no seu título. Você falasse um pouco sobre interseccionalidade e a importância da interseccionalidade de raça e gênero
para a gente pensar a sociedade brasileira atual, né? Para mim, eu acho que é uma das coisas que eu quis, inclusive, trazer na apresentação do livro, na hora de falar sobre isso, porque eu acho que, por exemplo, eu acho que é uma das coisas que fica muito pautado quando a Aline, por exemplo, no livro, ela escreve, Aline, que vai estar aqui com a gente para falar sobre o livro dela também, enfim, e que participou desse livro, é uma das autoras do livro, e ela escreve sobre direito, né? Então ela fala sobre duas juristas, e a partir dessas duas juristas, ela discute a questão do quanto pensar um Estado de direito, pensar o Estado brasileiro, um direito, né, voltado mesmo, pautado nas pessoas, enfim, né, não pode passar por uma discussão que não seja uma discussão racial. Né? E aí eu acho que isso é o ponto para nós falarmos, a importância de nós falarmos sobre a interseccionalidade no Brasil, e eu acho que é exatamente essa. Não dá para se falar de feminismo, não dá para se falar sobre mulheres, não dá para ter uma discussão sobre gênero real e efetiva no Brasil se nós não pautarmos a questão das mulheres negras, das mulheres indígenas, pautarmos a questão da interseccionalidade. A importância de nós entendermos que essas categorias que são constituídas aí por essa sociedade, que estruturam esta sociedade principalmente, né, que a gente tem aí basicamente, mas não só raça, classe e gênero, mas também a gente pode incluir aí sexualidade, assim por diante, mas principalmente essas, não dá para a gente discutir o Brasil se a gente não discutir essas dimensões, não pensar essas dimensões, né? Porque é isso, o Brasil está estruturado pelo racismo, ele é a sua coluna, né? A sua espinha dorsal, então não dá para pensar uma sociedade, não dá para discutir, não dá para fazer críticas a essa sociedade se nós não levarmos em conta essas dimensões. E aí eu acho que isso que é importante, por exemplo, a gente percebe muito isso no próprio artigo que tem aqui sobre a questão do feminicídio de mulheres negras, e que a gente ouve muito falar sobre isso, como, por exemplo, a questão do número de mulheres, como é que as políticas públicas, públicas conseguiram acessar mulheres brancas, e houve uma diminuição no número de mortes de mulheres brancas, né? Enquanto no mesmo período houve um aumento exponencial do número de mulheres negras sendo mortas. Né? Você vê um aumento muito grande. Quando você vê, por exemplo, os dados sobre encarceramento de mulheres, que é um outro artigo aqui da Mônica, que ela fala sobre a questão do encarceramento. O quanto o encarceramento de mulheres cresceu nos últimos, de 2000 a 2014, 2015, se eu não me lembro, subiu mais de 500%. Nossa. E aí, quando você vê os dados das mulheres negras, majoritariamente são mulheres negras e vulneráveis, o que é quase a mesma coisa neste país, entende? Então, assim, não pensar e não discutir, para mim, hoje, eu honestamente tenho uma dificuldade muito grande de hoje de pautar qualquer discussão que se faça sobre o Brasil e que não leve em consideração a questão racial, sabe? Porque, para mim, ela é uma questão... isso, é uma questão primordial que pauta a vida de mais de 50% da população brasileira e que precisa ser discutida com seriedade e com o envolvimento de toda a sociedade brasileira. Sim. E aí, também sobre feminismo, num dos artigos, né, nós temos lá o artigo da Carla Garcia, que ela fala sobre feminismo, ela fala sobre colonização, colonialidade, e aí ela vai trazer a perspectiva de um feminismo decolonial. Então, se fala de colonialidade e como contraponto à decolonialidade, né?
E aí, Sim. isso posto no feminismo. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho aí o que é essa perspectiva da colonialidade, da decolonialidade, como que isso interage com o feminismo e como que isso é importante, né, dentro dessa pauta de luta antirracista. Para mim, olha, antes de entrar um pouco nesse assunto, eu quero só falar uma experiência que para mim é muito cara, e que aí eu sempre, quando vou falar sobre decolonialidade, eu gosto de trazer isso, que é o fato de que os estudos decoloniais foram um ponto, o ponto primordial para uma mudança muito efetiva na minha relação comigo, com a minha negritude, com quem eu era, e inclusive em relação ao meu cabelo. Né? Eu passei pelo BC, eu fiz a transição capilar depois de ler Memórias Ancoradas em Corpos Negros, da professora Antonieta Antonassi, da PUC, sabe? Porque, para mim, acho que entender como é que a sociedade, como é que o mundo ele se constrói aí a partir da modernidade por um trauma que é causado pela colonialidade, né? Essa ideia de civilização, essa ideia de humanidade e de civilização que é pautada pela Europa e que a Europa sai por aí distribuindo aleatoriamente, e não só distribuindo, né, mas de forma violenta, e inclusive exterminando quem ela pode exterminar, né, nesse processo de colonização do mundo, né? Para mim, eu discuto sempre esse processo como um grande trauma para o mundo, que é esse momento em que ela chega nesses outros espaços, partindo do pressuposto de que ela sabe ela entende o que é ser humano, ela entende o que é civilização, e aí ela sai por aí distribuindo essas concepções, olhando essas pessoas, construindo a ideia do outro, né? Porque aí ela se torna a norma e constrói o outro como diferente, este outro que não é humano o suficiente, este outro que é selvagem, este outro. E como a própria Grada Quilomba fala no livro dela, Memórias da Plantação, e que eu acho muito interessante quando ela fala sobre como isso num processo de psique, né, o branco, ele separa o bem do mal, ficando para si com o bem e levando este mal para o outro, né? Quando você olha, por exemplo, lendo literaturas e percebendo histórias diferentes, você sempre percebe como a própria religião, né, é usada como uma arma, uma ferramenta muito forte. Quando eu marco essas demais religiões, quando eu vou encontrando essas relações com o sagrado, que diferem da minha relação com o sagrado, da ideia que eu construí de relação com o sagrado, que é o cristianismo, né, aí para a Europa, para esse europeu que vai para colonizar esses outros lugares, ele faz isso sempre numa ideia de que aqui está o bem, aqui está a verdade, e que a gente carrega até hoje, né? Aqui está a verdade e lá está o mal. Então, é lá que está o mal. Os orixás são o demônio. Aí quando você olha as religiões dos povos Tuts, era onde estava o demônio. O diabo é sempre o do outro, né? Então eu fico com todo o bônus dessa relação e você fica com todo o ônus dessa relação. E aí, como você adora um Deus que não é Deus, que é o diabo. Você
Você que não é um ser civilizado, você é só um selvagem, que você está próximo demais da natureza, né? Você precisa ser civilizado, e isso tem, eu que posso fazer isso por você. E aí é uma relação, essa relação de exploração e dominação que nasce aí a partir dessa concepção inventada pelos europeus, né? Porque aí eles fazem isso, então eu venho aqui para salvar você, ao mesmo tempo em que eu exploro você, exploro a sua terra, uso você como ferramenta, retiro você do meio da sua sociedade, extermino o que eu posso da sua sociedade e te transformo num objeto de manuseio para mim. E você que me agradeça, né? E você que me agradeça. É de uma violência, e é por isso que eu chamo de trauma. Né? Para mim isso é um trauma na história da humanidade, e que a gente e que para mim, quando eu falo sobre a questão da decolonialidade, me é muito cara, porque é exatamente um olhar sobre essas dimensões que leva em consideração isso, sabe? Que leva em consideração o fato de que sim, a nossa Constituição, ela é uma Constituição colonial. Nós pensamos a partir de uma modernidade que se constituiu por meio deste trauma, por meio dessa violência causada a povos, a tradições, a histórias, a pessoas, a conhecimentos, a saberes que foram tratados como coisas como coisas de segunda categoria, de segunda, terceira categoria, coisas que não foram o desrespeito a essas pessoas, a sabedoria ancestral dessas pessoas. E aí olhar para isso, fazer uma crítica a isso e construir um diálogo, e construir uma possibilidade de fazer de repensar isso tudo, né? De pensar, de dar espaço e de trazer essas outras dimensões também para uma discussão, pensando o quanto esses povos, essas pessoas, como nós mesmas, né? Nós, mulheres negras, pessoas negras no Brasil, o quanto a nossa sabedoria ancestral, ou a nossa sabedoria mesmo do cotidiano, da vida cotidiana, foi tratada como uma coisa de menor valor. E aí poder olhar para isso com um olhar de respeito e entender que o conhecimento eurocêntrico é só mais um conhecimento, e que ele não é o conhecimento, que não é a verdade absoluta, que o cristianismo não é a verdade absoluta, que este ser civilizado e este ser humano que se constitui a partir da modernidade não é uma única forma de ser e estar no mundo. Isso para mim é muito importante, muito caro, e aí eu acho que é bem interessante pensar isso dentro da questão do feminismo, né? De pensar primeiro, de pensar feminismos, né? E de pensar o quanto mulheres ao longo aí em diversos espaços, por exemplo, pensando principalmente aí na própria América Latina, né? Que a gente acaba não trazendo muito a América Latina para a conversa. Pensar o quanto essas pessoas na América Latina, o quanto histórias de mulheres e de grupos e de movimentos de mulheres que vão pautando as suas experiências e vão construindo resistências contra essa colonialidade do ser, contra essa colonialidade do saber. Isso para mim é muito caro e muito importante, e eu acho que de uma forma ou de outra, para mim também faz parte do que eu trago de resistências, entende? E aí a Tatiana Cassiano, sobre isso que você está dizendo, ela falou assim, silenciamento epistêmico, nos colocar somente como objeto de estudo, não capaz de produzir conhecimento. Então ela trazendo essa questão da colonização, né, da colonialidade do ser e do saber, né, inclusive acadêmico. Fala um pouco sobre isso. Perfeito! Tati, nossa, Tati é uma amiga. Tati, um beijo.
E eu acho que isso é muito importante. É isso, né? A academia também. A academia, como a academia, assim como as instituições, a partir dessa modernidade, elas se constituem também por uma perspectiva colonial, né? E aí a gente também precisa dizer isso. E não há problema nenhum. Eu acho que, por exemplo, até porque se a gente pensa que ciência é o lugar do debate, da crítica, né, da discussão, não há nenhuma dificuldade. Eu não consigo. Para mim, eu não consigo pensar que a academia não consiga lidar com esta crítica a ela, sabe? De que, sim, ela é colonial, sim, e por muito tempo ela construiu verdades e construiu uma ideia de ciência que se pautava em ideias racistas, machistas, e ela precisa saber disso, né? E eu acho que é uma das formas da gente dizer isso também. E eu acho que é muito importante, e aí é isso, nesse momento é muito importante que esse silenciamento epistêmico ele seja criticado, da forma como nós, pessoas negras, fomos tratadas por muito tempo enquanto objetos de estudo e de formas extremamente desrespeitosas, em que os nossos saberes, em que a nossa forma, em que nós somos vistos de fora, por pessoas de fora que nos viram e nos desenharam a partir do que eles entendiam e do que eles previam, do que eles acreditavam, deram a isso, legitimaram isso como ciência e construíram ideias equivocadas sobre nós, sem nos perguntar, sem nos respeitar, e inclusive retirando de nós toda a possibilidade de dizermos quem nós éramos, como era, o que era, quais eram os nossos saberes, quais eram as nossas... Então, eu acho que isso é muito importante. Para mim, pensar a questão da decolonialidade, para mim é muito caro, porque é pensar a mim mesma, sabe? É devolver a mim. Para mim, eu acho que é uma forma, e não que só seja por meio da discussão acadêmica e pela decolonialidade, não mais, mas que também é uma forma extremamente importante para me devolver o meu espaço, o meu lugar de pessoa, de sujeita, com história que veio antes de mim, que me liga a inúmeros antepassados e a inúmeras pessoas que vieram antes de mim e que fazem parte do que eu sou hoje e que eu trago isso no meu corpo, sabe? E que eu trago isso no meu cabelo, e que eu trago isso no meu rosto, e que eu trago isso na minha cor, e que isso é algo que eu tenha de... algo que eu tenha de honrar e que eu tenha de me sentir muito orgulhosa de fazer parte desse universo de pessoas que, de uma forma ou de outra, resistiram a toda essa violência e toda esse assassinato, seja assassinato do ser, assassinato do saber, assassinato da sabedoria, do conhecer, enfim, toda essa violência que foi perpetrada aí a partir deste trauma da colonialidade, do colonialismo, né? Eu queria dizer para as pessoas que estão nos assistindo que podem fazer perguntas, que podem fazer comentários, que a gente coloca, hein? A gente fala. Sim. Pode que a Meia responde. Meu Deus! Hoje é ela que está ali, ela que vai responder. Então, pode colocar que a Meia responde. Fala de tudo. Deb, só um minuto, eu só vou acender a luz aqui e já volto. Tá, só um minutinho, que tem uma apagada. A gente pegou o momento que está escurecendo, né? Pegando o anoitecer, coisa linda. Então, dizer que a Cimeia traz essa questão da decolonialidade que a Tati colocou pra gente, que ela trouxe, sobre não ser mais objeto, né? Então, ser sujeito. Então, imagina, sair desse lugar do objeto que a gente estava anos atrás e agora ser uma pessoa, ser sujeito dentro da academia que está coordenando um livro para falar sobre feminismos negros, interseccionalidade,
decolonialidade. Então, isso é um salto tanto, isso é o tipo de crescimento, de evolução, como que a Angela Davis fala, né? Quando ela diz que quando uma mulher negra sobe, inclusive essa citação também está no livro, as outras vão com ela, né? E aí... Pode falar, Dé, desculpa. Não, vai fundo. Não, eu ia para uma outra pergunta. Se quer falar alguma outra coisa, pode falar. Não, eu acho que essa coisa, para mim, eu acho que é muito importante essa frase a frase do quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela. Porque isso para mim é muito caro, essa ideia, porque ela pauta na concepção de que nós, mulheres negras, estamos na base dessa sociedade, né? E aí essa sociedade está toda em cima de nós. E aí quando a gente se desloca desses espaços que nos foram dados, dados, eu não nem diria, né? Que nos foram impostos, né? Quando a gente sai desses espaços, e sejam eles quais forem, sejam eles os espaços que forem, acho que é por isso que eu tenho uma relação muito importante, muito especial com a educação, porque eu acho que a educação pode ser uma forma de disseminar e de levar isso a mais meninas negras, a mais pessoas negras, a importância de a gente se deslocar desses lugares que nos foram impostos, porque isso é muito importante para a gente construir conhecimento sobre nós. E aí, quando a gente constrói conhecimento sobre nós, a gente rui a estrutura, né? Porque imaginemos que se a estrutura toda está sobre os nossos ombros, se nós nos deslocamos desses espaços, essa estrutura rui. E eu sei que eu não verei essa estrutura ruir, mas eu quero preparar este caminho para as próximas meninas negras, as próximas mulheres negras, porque eu quero que elas derrubem esta estrutura. É isso. Nossa, tem que dar uma pausa depois de uma fala dessa para a gente entender, né? Captar isso, né? A Mayla colocou que, assim, vocês são inspiração, e aí ela disse que citou algo num curso sobre feminismo que incomodou profundamente, queria que a gente comentasse. A gente vai esperar ela fazer o outro comentário, né, em que ela vai descrever o que foi, mas aí vamos com a pergunta da Ana. A Ana fala assim, ó, perdi aqui. Muitos falam que o mundo pós-pandemia vai precisar de uma nova racionalidade. Como o pensamento decolonial pode nos ajudar a pensar uma nova racionalidade? Eu não entendi direito a pergunta. Eu não entendi a pergunta, que deu uma travada. Tá. Muitos falam que o mundo pós-pandemia pode precisar de uma nova racionalidade. Como o pensamento decolonial pode nos ajudar a pensar uma nova racionalidade? Eu acho que, honestamente, eu acho que o pensamento decolonial está exatamente nos instigando a pensar racionalidades outras, sabe? Paradigmas outros, possibilidades outras, sabe? Acho que acho extremamente importante essa discussão, porque eu acho que a decolonialidade, quando ela desloca esse centro, né? E aí, quando ela desloca esse centro da Europa, ela desloca esse centro do homem, do branco, do homem, ela desloca essa ideia de uma única forma de se ser no mundo, né? Porque eu acho que o que a gente está falando, no fundo, é uma única ideia de se ser no mundo. A gente conseguiu pegar todas as possibilidades e toda a multiplicidade de se ser no mundo e transformamos numa única concepção de se ser. Isso é de uma violência e de uma, me desculpe o uso da palavra, mas de uma burrice tamanha,
tamanha, sabe? E aí é isso, olha que sociedade que nós construímos. Uma sociedade extremamente desigual, extremamente violenta, com um padrão inacessível para a grande maioria das pessoas, com uma ideia de ser humano exteriorizado, que se torna um objeto, de um objeto e não mais um ser, um objeto que vive de comprar e vive de uma ideia de consumo exacerbado e que precisa manter essa roda girando o tempo todo, essa roda do capitalismo girando o tempo todo, e moendo gente, porque é uma roda que moe gente, e moe, a gente sabe quem é que moe, né? Quem é que essa roda vai moer? Então, é uma sociedade para meia dúzia de gato pingado, e que acaba exterminando e violentando e impossibilitando o resto do mundo de construir sobre si vidas, de ser no mundo, de tanta coisa. Então, eu acredito que, para mim, a decolonialidade, ela tem ela traz em si a potencialidade de, a partir da ideia de desfocar, a Europa e a ideia de mundo que a Europa dissemina no mundo, e a gente não está falando sobre a ideia de eliminarmos isso. Não é isso. É a ideia de pluralidade. E aí está tudo bem para a Europa ser a Europa, e está tudo bem todo o conhecimento e todas as verdades, tudo que a Europa traz, e sabendo, né, o quanto isso também tem de contribuição de outros povos, enfim, não levar isso por uma perspectiva purista, porque não dá para trabalhar por uma perspectiva purista, mas entender o quanto essas pessoas, quando a gente desfoca de lá e entende que para além de lá também há outras possibilidades de se ser no mundo, você abre a possibilidade de construir formas outras de viver e respeitar essas formas outras de viver e aprender, por exemplo, quando você olha o que nós poderíamos estar aprendendo com os povos indígenas, os povos originários, sobre meio ambiente, sobre a relação com a terra, e o quanto eles podem nos ensinar, né? O quanto eles têm de ensinamento para nos dar. É disso, né? É disso que a gente está falando. É sobre não só ouvir o que essas pessoas têm a nos dizer, mas ouvir isso, respeitar isso e entender isso como saber, entender isso como possibilidades de ação no mundo, sabe? E saberes, inclusive, dos corpos, né? Já pensando um pouco, trazendo um pouquinho da minha pesquisa também, né? Eu acrescentaria que a decolonialidade, pensando uma nova racionalidade, ela seria menos racionalista, né? Ela pediria que a gente fosse menos racionalista e que a gente aprendesse também com outros saberes, né? Que são bastante próprios, que são bastante exaltados nessa outra lógica, nessas outras lógicas, nesses valores civilizatórios que vão sendo colocados como bárbaros, mas que são valores civilizatórios e que para nós são muito importantes. Sim. E aí... Pode falar. Não, o que você traz é extremamente importante, porque a ideia desse universalismo que se constitui aí numa ideia desse homem cortado pelo meio, né? Desse homem que não é uma coisa nem outra, ele não é. Ele é um homem que está... Mente, espírito... Isso, o que é isso? Isso é um Frankenstein, meu amiguinho, todo repicado, sabe? Vamos combinar, vamos falar a verdade, sabe? E aí eu acho que quando você traz essa questão é extremamente importante para a gente pensar o quanto esse corpo também vai nos dizer coisas e o quanto está conectado a ele e às sensações e o quanto é isso, né? Não hierarquizar pessoas e não hierarquizar vidas nessa perspectiva de uma única visão e uma única possibilidade de se ser e estar no mundo é de extrema importância.
E aí a Mayla colocou o comentário que ela ouviu numa aula de feminismo, o comentário de que é possível ser feminista mesmo não sendo contra o racismo ou de esquerda. E eu queria que você falasse um pouco disso. Ai, olha, eu acho que as pessoas... Eu acho que as pessoas podem ser o que elas quiserem, sabe? Mas eu acho... Amiguinhos, divirtam-se, sabe? É isso. Mas eu acho, uma das coisas que eu acho que é muito importante aqui, no livro, e que a Carla Cristina traz nesse capítulo, que ela fala sobre o feminismo decolonial, é sobre o quanto esses feminismos outros, né, o feminismo negro, indígena, latino-americano, ele vai exatamente tensionar este feminismo hegemônico aí, que vem numa perspectiva eurocêntrica, estadunidense, né, imperialista e assim por diante. E aí ele vai confrontar exatamente isso daí, dizendo, se vocês não entenderem que a concepção de mulher não é uma única para se pensar uma discussão, uma resistência ao patriarcado e ao machismo, vocês estão fazendo isso, vocês não estão fazendo isso totalmente. E eu nem vou dizer que vocês estão fazendo errado ou certo, eu só estou dizendo que vocês não estão levando em consideração que não existe só esse modo de viver no mundo. E aí mais uma vez, eu acho que é por isso que é importante o feminismo decolonial, quando ele diz não existe só uma forma de ser mulher no mundo. Mais uma vez a gente falando sobre hegemonia. Exatamente. Mais uma vez a gente falando sobre hegemonia, né? E aí para mim eu não consigo conceber uma concepção de feminismo que não respeite, no mínimo, respeite uma ideia de pluralidade de experiências femininas, sabe? Eu não consigo, porque aí como é isso, eu respeito quem me respeita. E aí, se você não consegue pensar que a minha experiência de vida vai se constituir aí a partir de outros marcadores, inclusive e de próprias experiências outras, e que você não vai respeitar isso, e que você vai pautar uma ideia de feminismo que só leva em consideração a sua forma de ser no mundo, você está utilizando a concepção da colonialidade, amiguinha. Entende? Você tá usando a arma dele para lutar contra ele, entendeu? É isso. Você só está reproduzindo o que você aprendeu, sabe? Não há nada de novo aí, sabe? Vem cá, dá um abraço e tá tudo bem, mas é isso. Quando você estava falando sobre o discurso hegemônico, né? E esse discurso, e o epistemicídio também, sobre o genocídio, a Ana Helena colocou aqui, que ela soube por aí, ó, vem Ana Helena Silva Helena, soube por aí que tem um curso sobre necropolítica da branquitude brasileira. Gente, essa Ana Helena não tá ponto sem nó. É a nossa sócia. Não dá. E já temos uma aluna, porque a Mayla colocou aí embaixo, já desejando de longe. Né? É verdade, gente. O Instituto Ela está produzindo um curso com essas duas maravilhosas, Cimeia Mello, que vos fala, e a Ana Helena, que está aí nos comentários, para falar sobre a necropolítica da branquitude brasileira. Está para ser lançado em breve. Fiquem atentos aí nas nossas redes, que vai rolar. Quer falar um pouquinho sobre isso? Eu vou falar rapidamente sobre esse curso, que é um curso que eu acho que é bem interessante, assim, porque a gente tá pautando mesmo essa ideia que não é nova, mas que surge aí de uma forma muito forte nos últimos tempos, né, que é essa ideia de cidadão de bem, né, e que que carrega aí que é mais uma vez a gente falando sobre uma ideia de uma verdade única, né? Porque quando eu pauto a ideia de que existe um cidadão de bem, eu pauto também que os outros não são, né? Se existe um cidadão de bem, é a ideia de que não há cidadão do bem.
O bem, o mal, essa Exatamente. dualidade aí, essa, bem essa, essa ocidental, né? polarização bem ocidental e bem cristã, bem marcada aí por uma verdade única e por essa ideia de bem e mal, e que é muito nociva, né? Quando a gente pensa, por exemplo, num país como o Brasil, construído numa concepção racial e racista muito forte, e que vai bom, se a branquitude, se a concepção do branco é de que ele construiu numa relação doente, combinemos, em que ele é o bem e que o outro é o mal, quem é o cidadão de bem? Né? E quem é este outro mal? Se a gente parte da ideia de que o Brasil é um país Quem colonial na somos? sua Quem somos? entranha, né, na sua entranha, nos seus pontos, sabe, na linguagem, em tudo ela é colonial. Se a gente pauta essa concepção e marcada por essa ideia eurocêntrica, né, e por essa ideia dessa branquitude, quem é que é o bem e quem é que é o mal. E aí é por isso que quando a gente escuta que a cada 23 minutos um garoto negro é assassinado no país, ou quando a gente vê o que aconteceu essa semana com o João Pedro, isso não nos comove enquanto sociedade. Não nos comove. Isso é muito sério. E a gente precisa falar. É naturalizado. E a gente precisa falar sobre isso, sabe? A gente precisa discutir isso, e discutir, e discutir, e falar, e discutir, porque a gente precisa fazer com que essa sociedade entenda o nível da violência que ela vem causando na vida, e na vida principalmente das pessoas negras vivendo nessa sociedade racista, que não nos vê, ainda não nos deu a cidadania. Nós ainda não vivemos uma cidadania plena. Isso não é uma democracia e jamais será enquanto os povos indígenas e os povos e a população negra não for incluída numa ideia de Estado brasileiro. Essa é, para mim, uma verdade que está posta, sabe? Também vou fazer o curso de vocês. Ai, obrigada! Bora! Se a gente tem 3 minutos, você quer fazer últimas considerações? Fica à vontade para a gente encerrar. Eu quero muito agradecer essa possibilidade. Fala do livro, como é que a gente compra o livro? Fala do Sim, livro. vou falar. Eu quero muito agradecer essa oportunidade, que na verdade não foi nem eu que trouxe para vocês, foi vocês que me trouxeram, porque, né, é isso, é uma parceria que, enfim, né, só tenho a agradecer essa parceria. Fiquei muito feliz de poder vir aqui falar sobre o meu filhinho. E dizer que agora vocês podem comprá-lo, agora em período de pandemia, vocês podem adquirir este livro você pode comprar ele agora em e-book. Ele está disponível, você pode comprar lá pelo Google mesmo, é possível comprá-lo e acessá-lo virtualmente. Então, apesar da pandemia e da dificuldade, a gente já tinha feito uma segunda tiragem, né, para sair uma segunda tiragem em abril, mas exatamente por causa da pandemia ficou tudo muito travado, a gente não conseguiu dar conta. E aí, mas a gente está lançando ele agora via e-book, então está disponível para vocês poderem lê-lo em casa. Tá bom? Quero agradecer muito a participação de todos os meus alunos. Eu vi aqui o Pedro, o Pedro também. Pedro, um beijo. Tati, um beijo também. A gente faz parte do grupo de estudos lá do AIA, do Laboratório AIA, lá da UDESC. E eu quero só agradecer mesmo a oportunidade e agradecer esse bate-papo com você, que foi muito bacana, e dizer que eu amo você e que é isso. Tamo junto. Foi muito delícia, obrigada. Beijo para todo mundo que participou.
Tá? Beijos! Esperamos vocês na próxima. Semana que vem a gente vai falar com a Rosa Couto sobre música, sobre Fela Kuti, né? Sim, imperdível! Imperdível também. Tchau, gente. Beijão. Tchau, Timeia. Foi um prazer. Tchau! Como sempre. Saudades. Sim, um beijo Tchau. também, né? Tchau! Tchau. Ai, Fafi, beijos! Ah, tchau, Fafi.